Olá, meu nome é Paulo Cogos e nesta live eu quero conversar com vocês a respeito de estratégia. Estratégia libertária, estratégia conservadora. Aquilo que nós precisamos fazer para vencer as ameaças de esquerda que assolam não só o Brasil, como também o mundo. É muito triste o que está acontecendo no meio libertário. Como vocês sabem, nós estamos presenciando o maior atentado às liberdades humanas da nossa história, coordenado numa escala global pela China e pela nova ordem mundial. E a história vai cobrar de nós o que nós fizemos durante esse período. Enquanto a direita, os bolsonaristas, os conservadores saíram às ruas, lutaram, batalharam, alguns foram até presos, alguns até mortos. Os libertários e os anarcocapitalistas se dividiram. Alguns se juntaram aos bolsonaristas para lutar pela liberdade, enquanto outros deram um péssimo exemplo de covardia, de bunda-molescência, para falar a verdade, e foi uma vergonha. Foi um vexame. Pior, houve aqueles que foram oportunistas e se venderam ao inimigo, se disfarçando de razoáveiszinhos, que é o pior tipo de gente que existe na face da Terra, e aproveitando para atacar o Bolsonaro, juntando-se às hordas de comunistas que estão tentando desestabilizar a nossa sociedade para que a China possa implantar a sua ditadura aqui. Aí muitas pessoas vieram falar mal de mim. Isso em vários níveis. Alguns me atacaram diretamente, outros questionaram a minha estratégia. Eu estou aqui me dirigindo aos anarcocapitalistas e libertários que questionaram a minha estratégia, porque aqueles que vieram me atacar são verdadeiros vermes, poderiam estar atacando o verdadeiro inimigo, o Dória, o Witzel, ou como o Bolsonaro muito bem disse, o Bosta e o Strume. Poderiam estar atacando o STF, que está prendendo pessoas inocentes, poderiam atacar o Xi Jinping, o ditador da China por trás de todo esse ataque, mas preferem atacar um libertário que usou como estratégia uma aliança com os bolsonaristas. Fala se isso não é um golpe baixo, uma demonstração de covardia. Eles têm medo de atacar o governo e atacam quem ataca a China, aliado dos bolsonaristas. É ridículo. Então eu me dirijo aos libertários que continuam defendendo a liberdade, continuam contra a quarentena, continuam atacando o verdadeiro inimigo, mas discordam da minha estratégia de se aliar ao Bolsonaro. Eu vou explicar por que eu fiz isso. Eu continuo anarcocapitalista, eu continuo libertário. E é exatamente por isso que eu estou apoiando o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é peça-chave na manutenção da liberdade no Brasil. Estou dizendo aqui que o Bolsonaro é um anarcocapitalista igual a mim? De jeito nenhum. Nós temos muitas divergências. E eu ataquei muito o Bolsonaro no passado. E se ele, no futuro, fizer qualquer coisa no sentido contrário ao que eu defendo, eu vou voltar a criticá-lo. Só que tem hora para tudo. Esse não é o momento de criticar o Bolsonaro porque ele está defendendo a liberdade, ele é uma peça-chave para isso, ele está numa posição onde ele tem poder suficiente para defender a nossa liberdade na prática e neste momento, e a analogia que eu quero fazer é a seguinte. Imagina que você é um policial. Imagina que está tendo uma briga de vizinho. Um vizinho está brigando com o outro. E ao mesmo tempo você recebe um chamado de um terrorista que está com uma bomba prestes a inundar a cidade, explodir a bomba numa represa. E ao mesmo tempo está fazendo mulheres e crianças de refém. Olha, pode até ser que haja algum tipo de violação de propriedade privada nessa briga de vizinhos. Mas você, como policial, que só pode estar em um lugar, faria o quê? Atenderia a briga de vizinhos ou tentaria neutralizar esse terrorista que vai destruir a cidade? Se você tem algum problema com o Bolsonaro, compare isso com a briga dos vizinhos. Mas o fato é que nós estamos sob ataque de um terrorista, que é o Partido Comunista Chinês. Se você gastar tempo e energia para lidar com uma briga de vizinhos durante um ataque terrorista, você é um inconsequente, um negligente e talvez até um cúmplice. E digo mais, um dos vizinhos que está envolvido na briga, ainda por cima está te ajudando contra o terrorista. E digo mais, é a sua melhor chance de vencer o terrorista. Realmente seria palhaçada mandar esses vizinhos brigões para a cadeia, certo? Vocês entenderam a minha analogia. Agora vamos nos aprofundar nas ideias que estão por trás disso. Peguem a Arte da Guerra, de Sun Tzu. O que Sun Tzu falava?
Nós temos que ter estratégia e temos que ter tática. A estratégia é a maneira através da qual nós vencemos a guerra. A tática são os procedimentos necessários para vencer uma batalha. Tática sem estratégia, dizia Sun Tzu, é o barulho antes da derrota. Não adianta você identificar corretamente um erro econômico do Paulo Guedes, por exemplo, e sair xingando o Bolsonaro que nomeou Paulo Guedes, enquanto a China tenta desfacelar a nossa economia e implantar o comunismo no Brasil. Você está fazendo barulho antes da derrota. É preciso ter o quê? Estratégia. E Sun Tzu ia mais longe. Ele dizia, é preciso atacar a estratégia do inimigo. Não adianta agora você atacar a pessoa do Bolsonaro, atacar a pessoa do fulano de tal. É preciso atacar a estratégia da China. Qual é a estratégia da China? Qual é a estratégia do Xi Jinping? É o controle do capital. É o controle das cadeias de suprimento no mundo. Os recursos estratégicos brasileiros estão ameaçados. Enquanto o pequeno comerciante, o pequeno feirante fecha e a esquerda diz que eles não são relevantes para a economia, o fato é que a propriedade privada difundida por esses pequenos comerciantes faz com que nós tenhamos preços livres de mercado. E esses preços livres de mercado são o mecanismo através do qual os recursos estratégicos são bem alocados. E esses recursos estratégicos devem ser bem alocados para que a nossa nação, a nossa sociedade tenha prosperidade. E com essa prosperidade nós podemos adquirir os recursos necessários para a nossa defesa. Então tudo repousa nesse pequeno comerciante que a China está falindo. A China não quer só estragar a nossa capacidade de fazer ferrovias hidrelétricas, indústria de defesa, indústria de alta tecnologia, mineração, telecomunicações, tudo isso é importantíssimo, sem dúvida. Mas nenhuma sociedade é capaz de adquirir esses recursos tão importantes que eu acabei de citar sem a prosperidade que advém dos pequenos produtores. Por isso que uma economia livre é a chave para uma sociedade saudável e segura. E é por isso que a China fez tudo isso. Vamos destruir a estratégia chinesa. Vamos destruir os poderes demoníacos que querem impor essa quarentena e destruir a nossa economia. Agora, não é o libertim com foto de otaku no perfil que vai nos salvar desse ataque da China. Nós estamos sob guerra. Querendo ou não, é o Bolsonaro. Sim, eu concordo, eu sou anarcocapitalista, eu concordo que não devia ter Estado, que as pequenas sociedades, as pequenas localidades se coordenariam muito melhor, ok. Agora, cadê? Me aponta onde está isso. Não tem. O recurso que você tem na mão agora é o que existe. Existe a presidência da República. E o presidente da República, graças a Deus, é o Bolsonaro. Você vai fazer o que agora? Tem um outro grande estrategista militar que se chama Basil Liddell-Hart. Eu devo ter os livros dele por aí. Deve estar ali, né? Ah, ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu estava arrumando a estante, então nem sabia se eu ia conseguir achar, mas achei. Esse livro aqui, ó. The Classic Book on Military Strategy, do Basil Liddell-Hart. Foi um dos maiores estrategistas de todos os tempos. Ele disse o seguinte: as táticas de guerrilha, ou seja, a maneira através da qual nós atacamos os grandes poderes, é levada a cabo por uma minoria, sim. Alguns poucos líderes, alguns poucos heróis. Mas eles precisam de uma massa de apoiadores. Então, se o Bolsonaro está empreendendo alguma tática de guerrilha contra o comunismo chinês, ele precisa de apoiadores. Ao mesmo tempo, se nós libertários estamos apoiando o Bolsonaro porque nós divisamos o longo prazo, a grande estratégia de longo prazo, para que nós possamos sobreviver e continuar lutando pela liberdade, os libertários que fazem isso, que vão para a rua, que apoiam o Bolsonaro, que vão para Brasília, também precisam de uma massa de apoiadores. Ou seja, você não precisa ir para a rua, botar a cara a tapa, ser quase preso como eu fui. Agora, perder o seu tempo para ficar me atacando é o contrário do que está aqui. E quanto à ética? Paulo Cogos, mas você não é um cara que sempre defendeu a ética libertária? Eu sempre defendi a ética. Agora, me aponta onde eu violei propriedade privada. Me aponta onde eu apoiei a violação de propriedade privada. O que eu fiz foi aplaudir um discurso do Bolsonaro que foi impecável do ponto de vista libertário. Ele defendeu o armamento do povo, ele defendeu a família, a propriedade privada, os valores conservadores, o cristianismo. Cadê o erro no discurso dele? Claro que eu aplaudo. Me fala onde eu traí os meus ideais.
Aponta, vocês não vão conseguir. Ah, é gordinho pra lá, é virgão pra cá. Tá bom, legal. Agora aponta onde eu traí os meus ideais. Não vai conseguir. Vocês vão falhar miseravelmente nisso. Lembrem-se, nós estamos em guerra. Estamos enfrentando um inimigo que quer esfacelar a nossa economia, esfacelar os nossos direitos, esfacelar a nossa vida, nos matar afogados, nos negar até um remedinho barato e simples que é a hidroxicloroquina. Meu amigo, proporção. Santo Tomás de Aquino disse muito bem: a justiça natural tem a ver com a proporção das coisas, na maneira como elas nos são dadas. Tome a proporção das coisas. Existe o Estado, que nós libertários somos contra. E existe um plano de uma nova ordem mundial do Partido Comunista Chinês para transformar esse Estado num verdadeiro monstro. Aquilo que é justo em si mesmo, ato bom, pautado pela virtude da justiça, deve ser dirigido por uma razão que nos leve a um senso de proporção. Diante dos fatos, é injusto, é omisso, peca-se pelo pecado da omissão, quando nós fanaticamente nos recusamos